Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos trazer um volume especial da coleção Naturama. Assim como a obra Os Bichos, onde cada fascículo, no final de toda a coleção, cada fascículo tinha uma capa e contracapa que formavam um volume especial, o mesmo ocorreu com a coleção do Naturama. Juntando-se todas as capas dos fascículos, nós formaríamos esse volume extra. E o interessante desse volume aqui é que é um compilado de histórias curtas trazendo curiosidades do mundo animal. Além da capa de cada fascículo, o corpo da obra é composto de várias fotografias e pinturas retratando os animais em várias partes do mundo, relacionando com a arte, com a pintura, com joias. Então esse livro aqui é muito interessante porque ele dá uma ideia de como que os animais têm inspirado o homem na formação da cultura, na construção de utensílios, como inspiração para as artes, além de pequenos textos, conforme vocês vão ver aqui, pequenas curiosidades e pérolas sobre os animais. Ora ele fala sobre alguma curiosidade no descobrimento de uma espécie, ou sobre lendas presentes em alguns lugares do mundo, ou crenças, ou histórias fantasiosas, como a gente encontra em muitos contos dos homens do mar. Esse livro aqui ele é muito interessante, que traz toda essa parte aí da cultura envolvendo aí a temática dos animais. Vocês vão gostar bastante. Bem, eu espero que vocês gostem dessas piadinhas selvagens. Vocês vão ver que tem muitas fotografias aqui bem interessantes de vários locais do mundo, principalmente ali do Museu do Homem de Paris e também de coleções particulares. Se você é inscrito no canal, meu muito obrigado. Se você não é inscrito, considere se inscrever e deixe seus comentários aqui sobre o que vocês acharam das piadinhas selvagens, ok? E não deixe de assistir os vídeos de toda a coleção que estão presentes no canal. Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá! Muito bom, comunidade selvagem. Vamos dar andamento ao último volume da coleção Naturama. E esse aqui, como eu falei na introdução, é um volume especial, formado pela capa de todos os fascículos que compõem a obra. E como que funciona? Bem, a abertura do capítulo, geralmente é uma pintura de ou um animal específico ou vários animais da temática do capítulo. Depois nós temos uma introdução bem básica sobre o título, né, do fascículo, e pequenas histórias curtas trazendo alguma curiosidade sobre os animais. Tudo isso regado a várias fotografias sobre joias, ornamentos, tudo sobre a temática dos animais. O mais interessante nesse volume, na minha opinião, são as capas dos fascículos. Eu fico imaginando no final da década de 70, nas bancas de revistas, como deveria chamar a atenção essas pinturas. Tanto porque na época as informações eram mais restritas e muitos animais aqui deveriam ser verdadeiras novidades aqui para a população brasileira. Fora isso, é interessante observar também que esse livro aqui, ele segue uma temática um pouquinho diferente dos demais volumes. Enquanto que nos demais, basicamente, a gente tem pinturas, né, retratando as diversas espécies de animais, aqui os diversos utensílios, esculturas, pinturas, na verdade são fotografias de vários museus, coleções particulares ao redor do mundo. Isso aqui é interessante, ó, uma pintura ali da região da Austrália, realizada pelos aborígenes australianos. E é muito interessante também a diversidade apresentada sobre a temática dos animais, né, como ela é importante para aquelas populações que têm mais contato com a natureza, né? Os aborígenes da Austrália, as diversas tribos e povos africanos. Também temos representações aqui de utensílios
dos indígenas da América do Norte, da América do Sul. E é muito legal ver como que o ser humano apresenta esse interesse ao redor do mundo pela temática animal. Como vocês podem ver aqui, tem muitas representações de joias com a temática dos animais. E segue de perto também, né, as histórias que são contadas em cada capítulo aqui sobre pequenos artigos de curiosidades sobre os animais, estão bem relacionados também ao capítulo que era apresentado ali, né, retratado naquele capítulo. Então, aqueles fascículos que retratam sobre fauna marinha, ele traz histórias, né, sobre lendas, sobre descobertas ali envolvendo o ambiente marinho. E ele faz essa distribuição para diversos ambientes. E traz histórias, né, de várias localidades do mundo. África, Europa, Austrália. Mas o que mais me chamou a atenção aqui nessa obra, além dessas pinturas, né, eles procuravam chamar muita atenção na capa do fascículo, trazendo assim espécies bem coloridas, bem representativas, bem diversas. Mas esse volume também ele encanta pela quantidade de temas que envolve o interesse do ser humano pelos animais. Essa pintura aqui do alce, né, num lago congelado, na época do inverno, muito bem retratada. Como vocês podem ver aqui, esse é um volume que nos atrai não tanto assim né, pela questão da etologia, do comportamento dos animais, ou pela taxonomia, mas isso aqui seria, como dizer assim, é um presente que a editora Codex deu para os seus leitores, expandindo os horizontes. Essa pintura aqui da tigresa com os filhotes, olha a quantidade de detalhes, né? A própria fisionomia da tigresa, dos filhotinhos, a região aqui, né, do matagal indiano. É uma pintura assim maravilhosa. A pantera negra, a posição muito bacana, a posição de ataque. Realmente, esse volume aqui vamos dizer assim, para quem gosta de zoologia como eu, esse volume aqui é mais um volume recreativo para expandir os horizontes, entender como que o homem é influenciado pelos animais, como que o homem obtém inspiração na natureza para viver o seu cotidiano, para desenvolver a sua cultura. E como eu falei, gente, se dedicar a um hobby é expandir os horizontes. Você começa com um determinado assunto, um tema vai puxando o outro, e ao longo ali, né, da sua carreira de estudo, ao longo do seu desenvolvimento, você vai entrando em contato com várias temáticas, com vários assuntos diferentes. É muito bacana para desenvolver o seu raciocínio, desenvolver a sua cultura. Olha que pintura legal, um panorama de 3 espécies de martins pescadores. Uma família de fenecos. Aqui teve um pequeno erro de impressão, faltou o texto, aqui eles repetiram o texto do miolo, mas nada vai apagar o brilho da obra, né? Vale a pena ler. Bem, como eu falei no vídeo anterior, essa obra aqui está fora de catálogo há muito tempo. Para vocês encontrarem só mesmo em sebos, e é bom assim, se você tem interesse em adquirir essa obra, corre atrás, porque tem que procurar com calma, porque exemplares bem conservados são um pouquinho raros de encontrar no mercado. Eu já encontrei algumas coleções, não é uma obra assim daquela extremamente rara, mas ela também, com o correr dos anos, ela não tem sido muito fácil de encontrar, mesmo em sebos. Bom, a pintura muito bonita do condor andino, junto com o filhote. Aqui já é o volume 5, né? São capas aqui do volume 5 que eu apresentei na semana passada.
Também é muito interessante esse volume aqui, traz, para quem gosta de filatelia, né? A coleção de selos, traz muitos exemplos aqui da temática dos animais na representação de selos. E a gente fecha aqui um capítulo especial sobre taxonomia, e ele traz aqui uma pintura de diversos animais de diversas classes e ordens. Uma pequena árvore aqui filogenética, ela está muito simplificada, mas eu acho que atendeu a obra aqui, que é de trazer um compilado, ser uma leitura mais leve. E aqui é legal, ele trouxe um compilado de várias pinturas presentes em vários volumes, fechando a obra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa coleção do Naturama. Se vocês se interessarem em adquirir a obra, procurem na internet, vocês com certeza vão achar. Se você perdeu a apresentação dos demais volumes, procure no canal, todos estão disponíveis, e vejo vocês na próxima semana. Até lá!